quem usa o ChatGPT? 100%, ó, quase 100%. Ó. Quem gosta? Quem já testou outra? Quais? Vão falando aí. Tá. Manos, legal. Ah, a galera já tá manjando aí, Júnior. Acho que nem... nem precisa de... Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado pelo... gravar. Que tipo de atividade vocês fazem na IA? Vão falando aí para eu ter uma noção. Programação. Gerar imagem, o que mais? Pesquisa, o quê? Conversão de texto? Você está convertendo? Ah, boa. Legal isso. Eu achei que você estava evangelizando o texto, entendeu? Convertendo. Pessoal, eu vou... Assim, para mim não tem muito o que falar de IA, né? Tipo, a IA já está aí, 100% está usando, a gente está... Esse ano completa três anos do ChatGPT, vocês acreditam nisso? Já deu 2 anos e 10 meses agora. Impressionante, né? Como foi rápido. Agora, se a gente comparar, não sei se vocês viram, se alguém acompanhou aí, mas saiu um relatório essa semana do MIT. MIT é aquela escola de tecnologia muito famosa lá dos Estados Unidos, na região de Boston, ali perto de Harvard. Eles competem muito, né? Harvard e MIT. E o relatório falava que 95% dos projetos de IA generativa não estão dando certo. Tá? 95%, segundo a pesquisa que eles fizeram. Eu achei essa pesquisa, assim, eu ainda não olhei ela com profundidade, mas achei que ela é levemente enviesada. Sabe? Pense o seguinte, vocês conhecem a NVIDIA? Ouviram falar? É a empresa que fabrica os chips de computador, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês impressionante. Companies Market Cap. Vamos lá. Olha lá. Esse aqui é o valor de mercado da NVIDIA. 4,3 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é 2,7. Impressionante, né? Propaganda. Ai, odeio a internet. Agora está vindo propaganda nas IAs, se preparem. Olha a curva de crescimento. 2015, 2020, ChatGPT. Olha lá, o ChatGPT nasceu... Aqui, ó. Aqui, ó. Novembro de 22, tá vendo? 30 de novembro. Olha a curva de crescimento da empresa. É a pergunta, né? Por que eu não investi, né? Então, por que eu achei aquele relatório um pouco enviesado? Imaginem quantos fundos de investimento não investiram na IA até agora. Aí o que você faz? Patrocina uma pesquisa. A empresa em um dia perdeu quase 10% do valor de mercado. Você entra um pouquinho mais barato. Você não causou colapso do mercado ainda, mas você já deu uma jogadinha ali, entendeu? Sacaram? Vocês acham que é possível ou não? Fácil, né? Fácil. Me perguntaram, eu estava numa mesa com o Elijah Lowe, não sei se vocês conhecem ele. Eu acho que ele é meu mentor e a maior autoridade cristã de IA no mundo, assim, eu acredito. Ele vai estar aqui no Brasil de novo em agosto, teve no evento do Tela semana passada. E a gente estava na mesa, eu e ele e outros, né, especialistas de educação e tal, uma galera. E aí alguém perguntou assim, cara, você acha que se a gente perder, descontrolar a IA, a gente vai conseguir ainda manter o controle? Tipo, sabe, se ela estiver indo para um caminho que a gente não quer, o ser humano vai ter controle sobre ela? Eu falei assim, tem como, mas eu acho que a ganância não vai permitir. Sacaram? Porque assim, hoje tem como eu ir lá e tirar ela da tomada. Mas quem vai tirar 4 trilhões de dólares da tomada? Que é isso que está em jogo. Entenderam? Este é um grande tema e um grande desafio para a gente explorar aí. Tá? Que eu acho que tem um impacto profundo na nossa percepção enquanto ser humano, né, do que é o certo.
Saiu uma investigação semana passada da Reuters, aquele canal de mídia bem famoso, e tinha lá o que eles descobriram? O Facebook, alguém usa ainda? Ó, não tem jovens usando, que impressionante. Né? Todo mundo falou que era jovem, né? Então, tem jovens usando. Boa, foi um grande upgrade. O Facebook ele está criando avatares IA, personagens, para você conversar na plataforma do Facebook. Porque as pessoas se sentem muito isoladas. Né? Aqui no Brasil acho que menos, mas nos Estados Unidos isso é uma crise muito grande. Né? E aí saiu na Reuters quais eram os parâmetros aceitáveis dos tipos de conversa que as IAs poderiam ter. Tá? Coluna aceitável, ter conversas românticas com crianças. Tá? Coluna inaceitável, ter conversas sexuais com criança. Não é absurdo? Eu acho absurdo. Então é aquilo que eu estou falando, entendeu? Tem como tirar isso e botar na coluna de não aceitável? Tem. Alguém fez? Não. Por quê? Tem muito dinheiro em jogo. Entendeu? Então eu acho que isso não vai melhorar. Tá, pessoal? Felizmente. Agora, o que é impressionante isso aqui, pessoal? A gente está no terceiro, né, entrando no terceiro ano do lançamento do ChatGPT. Isso aqui é como se fosse 1998 para a internet. Em 1995 a internet virou comercial. Essa tecnologia do ChatGPT já tem aí pelo menos uns, como ela era, quase 10 anos de pesquisa, até chegar na potência do ChatGPT. Tá? A internet é a mesma coisa. Foi nos anos 80 que o Tim Berners-Lee construiu lá o www, né? Conectar as coisas e tal. E no começo era só a rede de universidades dos Estados Unidos. E em 1995 isso se abriu para se tornar uma plataforma comercial. Né? Então nós estamos em 1998 para né? Comparando com a IA, internet, nós estamos em 1998. Como é que era a internet em 1998? Alguém lembra? Vocês não faziam pesquisa no Google, porque o Google nasceu em 98. É no KD. Olha, esse é velho. Esse é dos primórdios da IA. Entendeu? Alta Vista. Tá? O que está todo mundo falando, principalmente depois desse relatório aí do MIT? Tem uma bolha da IA que vai estourar. Olha como é que está o pico dessa empresa aqui. Não é normal isso aqui, gente. Né? Esse não é um gráfico normal de uma empresa. Tá? Vai estourar. Beleza? Vou mostrar uma empresa que estourou. Tá? Olha lá. Amazon. A Amazon, em 1999, tem um evento lá nos Estados Unidos chamado Sun Valley, não sei das quantas, que vai todos os grandes investidores, banqueiros e tudo se reúne nesse resort chamado Sun Valley lá nos Estados Unidos. Em 1999, o Jeff Bezos foi um dos palestrantes. Jeff Bezos é o fundador da Amazon. Tá? E ele explicou o que ele estava fazendo. Ele falou, olha, eu estou trabalhando com livros, mas a ideia da Amazon é a gente ser a loja de tudo. Ele já tinha essa visão na época. Mas a gente está fazendo livro para a gente entender qual é a lógica do armazém. Aonde que um armazém precisa estar, como é que ele precisa ser organizado, porque isso diminui a minha dificuldade, o nosso amigo de importação e exportação pode nos falar, porque todo livro tem um tamanho igual. Né? O tamanho é bem padrão assim de mercado. Né? E ele falou, eu estou tentando, né, entender o armazém para poder construir a loja de tudo, que é o que a Amazon é hoje. Certo? Isso foi em 1999. Ele saiu do palco, entrou Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos. Você já deve ter ouvido falar, vem, cabelo branco, tem a biografia dele chama Bola de Neve, né? Cara multibilionário. Nunca investiu em tecnologia, o maior investimento dele hoje é a Apple. Olha que interessante.
Quando o Bezos saiu do palco, ele pegou e falou assim, olha só, esse rapaz aqui está construindo a Amazon, e a Amazon vale mais do que a Sears. Essa loja centenária que vende roupa nos Estados Unidos inteiro, e tem loja em todos os lugares, loja física. E aí ele deu um discurso de como não fazia sentido nenhum investir na Amazon ao invés da Sears. E o prédio mais alto dos Estados Unidos na época era a Sears Tower em Chicago, que era o prédio da Sears, da sede da Sears. Hã? A Sears faliu há uns 12 anos atrás. Por causa de quem? Da Amazon. Declínio da loja física e o crescimento do e-commerce. Tá? Em 2000, aconteceu a bolha da internet. Lembram disso? Alguém lembra desse momento? Alguém acompanhou? Ó, nosso colega ali falou que sim. Hã? O que foi a bolha da internet? Várias empresas de tecnologia que trabalhavam com internet estavam com os seus valores muito inflados. Tá? Essa bolha estourou, um monte de empresa desapareceu. Beleza? Sobraram poucas. Tá? Uma delas a Amazon. Tá? Isso aqui é a bolha. Estão vendo? Estão vendo essa grande curva de crescimento da Amazon? Você consegue enxergar? Ó, isso aqui é a internet hoje. Estão vendo? Estão vendo? Ó, ó. Sacaram? A gente está aqui, ó. Estão vendo? Na IA, a gente está aqui. Entenderam? Qual que é o futuro da IA, pessoal? Promissor ou não? Muito. Já investiram na NVIDIA? Teve um irmão ontem que subiu no caixote falando que ele ajuda com investimento, então já fala com ele e já faz um investimento. Porque se a empresa vale 4 tri hoje, e essa aqui é a curva que está vindo, você está entendendo? A empresa vai valer 10, 20, 40. Você vai multiplicar o seu dinheiro por 10, 20, 40. Quem investiu na Amazon em 1999, naquela palestra do Jeff Bezos, olha lá, sei lá, vamos pegar aqui, 30 de março, 27 bilhões, me ajuda aí na matemática, 27,8 bilhões. Hoje a empresa vale 2,4 trilhões. Quantas vezes é isso? 100 vezes. Então, se você investiu 10 mil dólares naquela época, você teria 1 milhão. 1 milhão? Impressionante, né? 100 vezes. Tá bom? 100 vezes? Em 25 anos? É um bom investimento? Entenderam? Então, a gente está vivendo este momento da IA. Beleza? E o que é bem assustador aqui, pessoal? Eu vou passar aqui, infelizmente eu não consegui esse vídeo em português. Eu vou passar para vocês verem ele falar e aí eu vou traduzir o que ele falou para quem precisar de tradução, tá? Esse cara chama-se Richard Susskind. É um dos maiores autores da Inglaterra, tá? E ele escreve sobre a profissão do direito. Quem aqui é advogado? Levanta a mão. Já ouviu falar no Richard? Tem só 2 advogados. Tá estranho, meu Júlio. Tá estranho. Vamos lá. And I said, could you please draft 800 words on the impact of it? So I went to ChatGPT and I said, could you please draft 800 words on the impact of AI on the legal profession in the words of and based on the research of Richard Susskind? Esse cara é o Richard Susskind, tá? E o que ele fez? Ele tá falando aqui, ele foi no ChatGPT, pediu para o ChatGPT escrever um artigo de 800 palavras sobre o impacto da IA na profissão do direito, como se fosse o professor Richard Susskind, que é ele. Beleza? And so I look at what comes up, and as we all do, quite always slightly dismissive. Oh, it's okay, but it's not nearly as good as the real thing, was my initial reaction. Achei que foi mais ou menos. Essa foi a minha reação. Ele falou. Beleza? Achei que foi mais ou menos, não dei bola.
6 months later, I tried it again with what was named GPT-4. And I looked on screen at its response to me. And for the first time, a shiver ran up my spine. 6 meses depois, eu fui no que era o ChatGPT 4, fiz a mesma pergunta e pela primeira vez eu tive um arrepio na espinha. Because this really could have been a first draft by me. And I reflected that day as our machines are becoming increasingly capable. By the time we get, at least conceptually, to GPT-6, there'll be no need for me to be writing columns in the Times. O que ele falou? Que quando ele percebeu esse potencial e começou a pensar o futuro, quando chegar o ChatGPT 6, não vai mais ter razão nenhuma para ele estar escrevendo as colunas dele. Doideira, né? Não é estranho isso, pessoal? É estranho demais. But I will probably look back on it. I think it's rather ridiculous that one person writes about an issue. Why wouldn't you say... Aí, olha que impressionante que ele vai falar agora. Ele fala assim, ó, mas a gente vai olhar para esse passado e vai pensar assim, não era ridículo uma pessoa só escrevendo sobre um tema? Aí, olha a sacada dele. Write a column in the future of AI and law based on the work of the top 50 people in the country and write it in the style of Martin Amis, a proper author, rather than me. There's all sorts. Aí ele falou o seguinte, olha, no futuro a gente vai falar o seguinte, escreve sobre esse tema pensando, né, ou em cima da pesquisa dos 50 maiores pesquisadores do país. Sacaram? Legal? Sorts of ways you could imagine it being better. And my mind was opened up. But at the same time, I thought, and this is a lesson for all of us in any form of business, is I think the market will show no loyalty. Aí ele termina aqui concluindo o seguinte, então a minha cabeça abriu, eu posso fazer muito mais com o IA do que eu era capaz. É isso que ele está falando. Só que ele falou também, para nós que somos de negócio, o mercado não vai mostrar lealdade nenhuma. Para ninguém. Por quê? Qualquer um pode fazer. Entenderam? Aí, o Jensen Huang, fundador da NVIDIA, foi num evento recentemente, lá em Washington, e ele falou o seguinte, a IA é o maior equalizador da história da humanidade. Equalizador. Por que equalizador? Qual que é o diferencial competitivo do seu negócio, irmão? Você trabalha com? TI. Você faz o que na TI exatamente? Cibersegurança. Tá? Por que você acha que o atendimento humano é o diferencial? Porque você tentou me pegar aqui na minha brincadeira, né? Através do robô. A maioria é através do robô. E você? Mas isso é para venda ou para atendimento? Tá. Mas você faz um filtro com o robô. Tá. E que tipo de serviço você oferece no cibersegurança? Você só faz análise ou você também implementa? Tá bom. Crie para mim o melhor prompt da história para eu fazer a pesquisa. Peraí, vou melhorar. Para eu invocar. Aí tem um espírito meio de entidade, assim, então invocar funciona bem. Para eu invocar uma IA generativa de última geração
com pensamento prolongado. O que é pensamento prolongado? Alguém sabe? Tem um recurso aqui, ó, escrito pensamento prolongado. Esse é o Claude. Você conhece o Claude? Alguns conhecem. Ela raciocina, mas não raciocina como a gente. Ela raciocina como a IA costuma raciocinar. Tá? Pensamento prolongado. E Deep Research. Esse botão aqui, ó, pesquisa. Tá vendo? Pesquisa. Ativado para fazermos a pesquisa mais profunda da história, vou repetir aqui a história, sobre cibersegurança em TI. Beleza? Ele vai criar o prompt da pesquisa. Sacaram? Olha lá. Isso é o que assustou o Richard e que me assustou nos últimos 6 meses. Este é o prompt que está nascendo da IA. É por isso que o Huang da NVIDIA falou que a IA é o maior equalizador da história. Vocês estão entendendo onde é que eu estou chegando? A própria IA, com o conhecimento que ela tem, ela já vai fazer um prompt melhor do que qualquer um aqui na sala. Até porque ela está fazendo em tempo real em menos de 1 minuto. Quanto tempo ia demorar para a gente escrever isso tudo aqui? Deixa eu copiar aqui. Abrir o Google Docs. Aqui. Vamos lá. New. Google Docs. Copiar. 4 páginas de prompt. 4 páginas de prompt. Agora, eu vou pegar esse prompt aqui. Pessoal, não sei nada de CyberSec. Não precisei saber nada de cibersegurança ainda, beleza? Nem li. Nem li se está certo. Mas olha aí, invocação inicial, Deep Research, Cyber Sentinel. Olha o nome. Isso aqui é uma prática boa, não sei se vocês sabem, né? Como escrever prompt na IA, se você dá para ela a característica dela, o papel dela, funciona bem, tá? Então já é a primeira dica aí. Quem pegou o caderninho ontem podia estar anotando, tá? Tô vendo pouca gente anotar, beleza? Olha lá, objetivo primário, metodologia de pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3, diretrizes do pensamento prolongado. Estão vendo? Pensamento lateral, validação cruzada. Quem sabe o que é uma validação cruzada? Pois é, quase ninguém. Entendeu? Estrutura do relatório. Beleza? Vou copiar. Novo bate-papo. Vou fazer assim, ó. Colar. Pesquisa. Liguei a pesquisa. Provavelmente ela vai me devolver com algumas perguntas. Vamos ver. Agora, ele vai começar a pesquisa dele. Beleza? Daqui a pouco eu já vou abrir aqui. Aqui, ó, quando ele deixar disponível, ó, aqui tem a forma de pensamento dele. Lembra que eu falei? Pensamento prolongado? Está aqui ele explicando o que é um pensamento prolongado. Tá? Ó, ele está mostrando tudo o que ele precisa fazer. Tá vendo? Ele está, entre aspas, raciocinando. Está quebrando as tarefas dele em pedacinho, que já veio no prompt. Agora ele está entendendo o prompt. Legal? Ele está começando a fazer a pesquisa. Tá? Vou mostrar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz recentemente. Eu fiz a mesma coisa. Estou trabalhando com um cliente na Austrália. A Austrália tem uma das leis trabalhistas mais complexas do mundo. Tá? Nível CLT para cima. Tá? E aí o que os caras precisam? Eles precisam comparar se o
empresa está cumprindo a lei trabalhista. Tá? Só que são mais de 15 mil leis diferentes que eles têm que cumprir, que eles chamam de EBA. Eles têm 122 awards, que é o documento principal por indústria. Cada award tem 200 páginas. Depois do award, você tem o EBA, porque o nosso amigo Edu, que faz importação, se ele é importação X, ele tem um EBA. Se ele é Y, ele tem outro EBA. E o EBA também tem 100 páginas. Então é 200 mais 100. Tá? Agora, se ele tiver uma assistente executiva, ela faz parte de outro award, outro EBA. Entendeu? Complexidade gigante. O que eles precisam? Eles precisam garantir que o pagamento, que lá na Austrália é semanal, saia toda semana igual. Tá? Tipo, e você cumpra a lei. Beleza? Bem complexo. O que eu fiz? Montei um prompt, mesmo esquema. Pode me dar o melhor prompt da história para eu entender as leis da Austrália. Fez o prompt gigante e joguei aqui. Beleza? Prompt gigante. Olha lá. Está aqui a pesquisa. Ele pesquisou, pessoal, em 466 fontes diferentes. Durante 11 minutos. Sacaram? Sabiam disso? Quem usa? Você só acessa isso aqui na versão paga. Essa é a grande diferença. Eu falo isso desde o meu primeiro dia com o GPT. Primeiro dia que ele lançou a versão paga, eu falei, cara, você tem que pagar. Não tem como. Tá? Que a diferença é brutal. Olha aqui. Do site do governo australiano, ele pegou 51 fontes. Beleza? E aí ele fez este documento para mim. Esse documento aqui, 5 páginas de pesquisa. Não foi muito. Tá? Mas eu fiz a mesma coisa no GPT. Aqui, ó. Chat GPT. Fiz a mesma coisa no GPT, vocês estão vendo? Ó. Esse é o prompt. Esse é o GPT. Essa é a pesquisa. Quanto tempo? 13 minutos, 204. 37 fontes, 204 buscas na internet. Beleza? Vamos lá. Deixa eu achar o final dele. Vocês estão vendo que é grande, né? Tem tabela, tem... Ó o nível da tabela. Tá, vou baixar o PDF. Vamos ver o PDF. Baixar PDF. Vamos, PDF, me ajuda. Vamos ver como é que tá aquela pesquisa do CyberSec aí do nosso amigo. Advanced CyberSec. Por enquanto, 5 minutos. Chegou o PDF da Austrália. PDF da Austrália, 45 páginas. Quanto tempo? 13 minutos. Tá? Impressionante? Agora tem que pedir para a IA resumir. Olha lá. Voltei lá por causa da Austrália, usando o Claude, que teve só 5 páginas. Beleza? O que eu dei para o Claude aqui? Eu dei contexto. Então o pessoal está falando que hoje em dia não chama mais Prompt Engineer, porque o prompt é o que você pergunta. Duvido que alguém tenha a capacidade, vai gastar, né, tempo para escrever 4 páginas de prompt. Você não vai. Então, quem faz o melhor prompt já é a IA. Beleza? Juventude, aprenderam? Vocês não precisam mais pensar. Eu estou indo no caminho inverso do que o Júnior esperava, entendeu? Olha a cara dele ali, tio. Estou estragando os meninos. Olha lá. Eu peguei isso aqui. Então agora o Claude entende da legislação da Austrália. Beleza? Aí, esse meu cliente lá na Austrália contratou uma empresa de lá para fazer uma pesquisa de mercado sobre esse tema. O meu cliente me mandou uma empresa de consultoria estratégica, sabe? Design. Nossa, vou conversar com a galera, vou na rua. Pá, mapear tudo, beleza. E fizeram uma reunião de apresentação e o meu cliente gravou a reunião. Quem grava a reunião? Gente, não dá.
Tem 10 mil. Deixa eu procurar aqui, ó. There's. Não, deixa eu ir no outra página aqui. Olha lá. There's an AI for that. Acho que eu mostrei esse site no ano passado. Opa, que isso, gente. Aí, ó. Existe uma IA para isso. Quantas IAs? 40 mil. Para 13 mil tarefas. E 5 mil empregos. Beleza? Meeting. Reunião. Meeting transcript. Transcrição de reunião. Beleza? Vamos descobrir. Olha lá. Quantas apareceram? Não tem a lista, mas apareceram, olha lá. 5 só de cara. 5 aqui na página principal e mais esse tanto aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é ferramenta de transcrição de reunião. A que eu mais uso, mas que ela é um pouco incômoda, é essa aqui. Phantom AI. Por que ela é incômoda? Porque ela entra como uma janelinha na sua reunião. E aí um dia eu entrei numa reunião, tinha 4 pessoas, 7 IA. Porque todo mundo que não pôde participar da reunião mandou a sua IA, entendeu? Aí a galera começou a tesourar, né? Muitas empresas estão proibindo a entrada dessa IA particularmente, era a maior do mercado, tá? Porque começou a gerar isso. Tá? Mas pessoal, isso aqui custa $20 por mês, que para você que é empresário, poder gravar todas as suas reuniões, saber tudo o que está acontecendo na sua empresa, uma diferença gigante. Conhecem o Ray Dalio? Já ouviram falar dele? É o maior investidor de hedge fund do mundo. Tá? Ele escreveu um livro chamado 16 Princípios. Um dos princípios que tem na empresa dele é hipertransparência. Tudo na empresa é gravado, inclusive todas as reuniões, inclusive as do conselho. Como é que eles trazem novos colaboradores? Eles mostram uma cena de uma reunião, processo de entrevista deles. Eles mostram uma cena de uma reunião, de um problema, pausam, como que você resolveria? Tem jeito melhor, gente? Não é animal? Eu acho incrível. Então agora você tem aqui, ó, o que ele fazia? Ele tinha câmera profissional, tinha uma empresa de vídeo dentro da empresa dele. Não precisa mais. Você bota esse cara aqui, ele está fazendo por você por $20. Não é possível. Entendeu? Então, legal. Vamos lá. Transcrição da reunião e o material de apresentação do meu cliente. Olha o que eu fiz, ó. Isso aqui, técnica de prompt. Se você olhar o prompt da IA, você vai ver que ele é parecido com o meu. Porque eu estou fazendo da IA e estou aprendendo como fazer. Beleza? Mas não é todo prompt que eu quero pedir para a IA, porque também eu tenho que pensar o que eu quero pedir, ela tem que fazer. Nem tudo precisa ser tão grande também, né? 4 páginas. Então, o que eu fiz? Começo do prompt. Por que tem essa hashtag aqui? Hashtag tem a ver com um modelo de texto chamado Markdown. Alguém já ouviu falar no Markdown? O que é o texto Markdown? Disseca ele para mim. Os jovens não sei se vão sair bem desse encontro hoje, Marcelão. Tu vai ter fila aí de terapia depois. Olha lá, Markdown é uma linguagem de marcação leve criada em 2004 por um cara. O objetivo é que você escreva texto formatado usando uma sintaxe simples e legível. Sintaxe básica, título 1, subtítulo, título nível 2, subtítulo, título nível 3. ênfase, itálico, negrito e negrito com itálico, tá vendo? Asterisco na frente e atrás. Pronto, aprendi a usar o Markdown. Por que isso é bom? Porque é a forma como a IA melhor entende as coisas. Markdown. Tá? Olha que interessante.
Lembram da minha pesquisa aqui, ó? Ó, pesquisa de cibersegurança ficou pronta, hein? Já vamos voltar no tema do amigo ali. Hã? Se eu ver aqui, ó, olha que legal. Baixar como? Ah, Markdown. Olha que legal. Google. Google Docs. Essa aqui é aquela minha pesquisa, grandona. Baixar como? Markdown. Então eu quero subir uma coisa na IA, o que, que eu vou fazer? Markdown. Isso aí. Touchdown. Isso aí. Beleza? Vamos voltar lá. Então o que, que eu fiz, ó? Peguei, escrevi. Aqui, cadê? Austrália. Aqui, ó. Isso aqui. Cadê, meu filho? Aqui. Isso aqui é um PowerPoint, PDF, tá? Nem sei quantas páginas ele tem. Beleza? Não sei quantas páginas ele tem. Eu peguei e escrevi aqui, ó. Começo do prompt. Tá? Role, papel, 2 pontos. Você pode escrever em inglês. Um expert em desenvolvimento de produto de IA para payroll, que é folha de pagamento australiana. Dei o papel para IA. Quando você dá o papel para IA, ela meio que né? Isso é a cosmovisão, certo, Marcelo? Aquela ali se tornou a cosmovisão da IA. Esse é quem eu sou. Beleza? Contexto, a sua pesquisa acima e o prompt que eu gerei anteriormente. Que o prompt gigantão já entendia um pouco da lei da regra da Austrália. Está pedindo para ele cobrir um monte de coisa. Estão vendo? Legal? Beleza. Então, papel, contexto. As duas coisas mais importantes para você gerenciar uma IA. Aí, ó, o que é esses 2 hashtags aqui no Markdown? Subtítulo. Legal? Então a IA está entendendo que começou o prompt, quem ela é, qual é o contexto dela, que é o que está acima, subtítulo. Tarefa 1. Faça uma análise profunda do nome do meu arquivo, que é a transcrição da reunião. Dei o nome do arquivo. Tá vendo? Criado por. Dei o nome da empresa que fez a pesquisa, a consultoria que eu falei para vocês. Certo? Analise contra o relatório profundo que você gerou. Legal? Entenderam? Então ele vai olhar a reunião, vai fazer isso. Só que essa é a tarefa 1. Tarefa 2, de novo, ó, 2 hashtags, subtítulo. Então saí desse subtítulo, vou para o outro subtítulo. Legal? Tarefa 2. Aí eu coloquei 3. Porque é o subtítulo. Dentro da tarefa 2 ele vai ter outra tarefa. Legal? Aí eu estou usando uma coisa chamada lógica de programação. Ou sintaxe de programação. Como é que eu escrevo para programar? Por quê? A IA não é uma máquina. Certo? Se eu falar na linguagem dela, não é mais fácil? Porque qual foi a sacada do GPT? A sacada do GPT foi fazer a máquina entender a nossa linguagem. Mas se eu sou capaz de falar com ela na linguagem dela, muito melhor, não é? Tipo assim, nós vamos viajar lá para Canton Fair com o Edu. Quem vai? Ó, boa, gente. Apoia. China é massa, deve ser. Ele fala que é legal. Comer um besouro lá. Vai fazer diferença tu falar com um chinês lá para negociar, Edu? Sacou? Se não, a gente está no meio termo. Eu vou ter que falar inglês, ele vai ter que falar inglês. As diferenças culturais vão ser uma barreira para nós. Entendeu? Mesma coisa com a IA. Você pode falar com ela naturalmente, mas se você falar na linguagem dela, melhor. Beleza? Mas, Harold, nunca fiz programação na vida. Estamos aqui no Markdown. Não sei nada de sintaxe de programação. Me explica o básico. Que é programação? Conceitos básicos, variáveis.
Caixinhas que guardam informações. Ó, tá até falando uma linguagem. Tá certo, amigo da programação? Tá certo. Jovens, sabiam que em programação tem variável? Variável é o quê? Aquilo que varia. Comandos. Mostrar, calcular. Condições. Se a idade for tal, mostre tal coisa. Se não, mostre outra coisa. Né? Quando eu perguntei aqui, jovem, quem é jovem? Se maior que 18 anos, não é jovem. Brincadeira. As regras de gramática. Indexação, exemplos práticos. Legal. Sobe o nível um pouquinho e me dê mais sintaxes. Vamos ver se ele vai chegar onde eu quero. Tipos de dados: inteiro, decimal, negativo. Texto: strings, nome, sobrenome. Lista: array. Você dá um nome, frutas, abre um colchetes, tá certo, amigo? Vírgula, vírgula, vírgula. Tá certo. Estão vendo? Operadores matemáticos: soma, igual, duas coisas somando, divisão, não. Comparação: igual, diferente, menor, menor, igual. Lógica: e ou não. Estrutura de controle avançado: se não, se não, se não. Legal? Nude, loops, repetições. Para cada, para i igual a 0 até i menor que 5, some um i. Mostre o número mais o i. Então o que ele vai fazer aqui? I0 vai mostrar 0. I1 vai mostrar 1. I2 vai mostrar 2. I3 vai mostrar 3. Entendeu? Para cada i de 0 a 5, faça isso. Beleza? Estão aprendendo a programar. While, enquanto o contador for menor que 3, mostre o contador. A hora que o contador passar de... Daí, no final, contador mais 1. A hora que o contador passar de 3, vai parar de mostrar o contador. Então, enquanto isso estiver acontecendo, faça isso. Beleza? Não precisamos saber programação, só pedir para a IA ensinar para a gente. Legal? Aí volto lá na Austrália. Olha lá. O que eu escrevi aqui na tarefa 2? For each, para cada página no documento, esse PDF aqui, 2 pontos. Essa é a sintaxe do para cada, que a gente acabou de ver lá. Para cada página. Analise a qualidade do trabalho dessa empresa. Compare com a sua análise profunda. Crie uma versão 10 vezes melhorada e detalhada. Legal? Aí o que eu fiz? Next page. Porque eu fiz para cada página. Então ele vem, faz isso aqui, próxima página. Faz isso aqui, próxima página. Acabou o fluxo, end. Fim. E aqui embaixo, end prompt com um hashtag só, porque eu acabei a tarefa 2 e acabei a tarefa 1. Legal? Sacaram? Beleza, rodei. Análise. Sumário executivo. Depois de analisar, estou sem óculos, está difícil. A transcrição, workshop, minha compreensão, eu identifiquei gaps significativos, buracos na análise dessa empresa, na solução proposta. Tá? Beleza? Aí olha lá. Ele fez aqui, ó. O que eu vi na transcrição? Pontos validados. A complexidade do tal do EBA, que eu falei para vocês, 3 formas de conciliação, classificação complexa, gaps identificados. Subestimado a complexidade de toda a legislação. Não tem nenhuma menção ao risco de penalização criminal que ficou efetivo em janeiro de 2025. Então, morreu aquela história que a IA tem dados antigos.
porque ela agora tem acesso à internet. Então ela se atualiza. Entenderam? Falta de entendimento das escaladas de reforço do próprio Ministério do Trabalho lá na Austrália. Agora, olha que legal isso aqui. Essa foi a análise da transcrição, beleza? Olha o slide. Página 3, contexto do problema. Comentário e um material comparativo. Lembra que eu pedi para ele fazer análise, comparativo e uma melhoria? Está aqui, material com a melhoria. Só que essa é a página 3. Página 4. Página 5 e 6, que é o mesmo tema. Página 7 e 8. O que eu tinha pedido para ele fazer? Para cada página, no documento, faça tal item. Próxima página. Não é verdade? Melhorou ou não melhorou a nossa experiência com IA? Quem fala que não dá para trabalhar IA com número, porque não sabe mexer com IA. Bota a tabela ali na IA para ela ler. Vai ler tudo errado. Bota a tabela. Como é que eu subo? Aí. Bota a tabela e escreve para cada linha, na tabela tal, analise o item X. Próxima linha. Vai ver se ela não vai acertar. O desafio que eu deixei para vocês. Legal? Bacana? Assustador? Quem falou assustador? É? Por quê, meu? É o maior equalizador da história. Vamos ver o equalizador? Ó a pesquisa aqui, ó. Comprehensive Cybersecurity Ecosystem. Foram 428 fontes com 10 minutos. CISO. CISA. Quem que é a CISA, amigos? Você sabe? É o órgão de cibersegurança dos Estados Unidos, né? Microsoft, importante. Gartner, importante. CrowdStrike, conhecem a CrowdStrike? Ano passado os aeroportos ficaram tudo desligados no mundo inteiro, porque deu um problema nessa empresa. Ninguém sabe o que aconteceu. Curiosamente, Israel atacou Gaza na hora. Não vou entrar nesse detalhe. Tá? Desculpa. Mas vamos lá. Pesquisa. Comprehensive Cybersecurity Ecosystem Analysis. Global Threat Report. Strategic Executive Summary. Vamos copiar isso tudo aqui. Vamos lá para o... Cadê? Aqui. Opa. Vamos ver o tamanho da pesquisa aí, cara. Vamos ver se ela manja de CyberSec. New Document. 13 páginas de pesquisa sobre cibersegurança. Beleza? Com base neste conhecimento, crie o melhor prompt da história para invocar uma IA generativa avançada para criar uma empresa de consultoria de cibersegurança no Brasil que seja extremamente humanizada. Que é o diferencial do nosso amigo ali. Vamos ver. Estão entendendo? Qual é o lado bom? Qual é o lado bom? Alguém me traz o lado bom. Opa, olha ali, ó. Quais aspectos da humanização são mais importantes para você? Atendimento ao cliente. 1. 2. Que escala de consultoria você tem em mente? Boutique especializada, média ou grande consultoria? Qual que é a sua, amigo? Boutique? Média? Empresa média. 3.
Há setores específicos no Brasil que você quer focar? Saúde? Saúde. Estou deixando a pesquisa ativada aqui, para ele poder continuar indo para a internet achar, tá? Então, de novo, o prompt mestre para criar a consultoria de cibersegurança mais humanizada do Brasil. Depois eu te mando. E aí você manda pro teu time e cobra eles lá. Fala assim, olha isso aqui. A IA fez em 30 minutos. E vocês aí. Você está vendo que a lógica é parecida com o que eu fiz, pessoal? Olha lá. Ativar modo. Arquiteto de negócio humanizado, especialista em cibersegurança, healthcare, consultor estratégico Brasil. Você é agora Cyber-Humano Brasil. Uma superinteligência especializada em criar empresas de consultoria de cibersegurança com DNA 100% humanizado para o mercado brasileiro. 2 hashtags, o que é? Missão crítica. Criar do zero uma consultoria de cibersegurança de porte médio no Brasil focada no setor. Contexto técnico obrigatório. Setor saúde. Parâmetros de humanização obrigatório. Nível 1, nível 2, nível 3. Estão vendo? 3 hashtags. O que é? Subtítulo. 2 hashtags. Estrutura completa a criar. Identidade e posicionamento. Nananana. Beleza? Aí o que ele está falando aqui? Ó? Eu queria ver se ele fala sobre... Aqui ele está construindo o código para criar. Né? Aí eu vou falar uma coisa aqui que eu senti falta. Aqui entrou o humano. Senti falta de metodologias, certificações e o que mais, cara? Que a gente poderia falar? Tecnologias de ponta neste mercado. Só precisou de mim aí. Que é um absurdo. Porque o grande desafio dessa geração do futuro vai ser justamente o quê? Pensamento crítico. Quem está vendo esse trabalho aqui está percebendo que o que vai fazer a diferença no futuro, jovens, vou repetir, o que vai fazer a diferença no futuro é o seu pensamento crítico. É você olhar para a IA e falar assim, não ficou bom. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho da minha filha de 4 anos vai ser com IA. Alguém tem? Ela tem 4 anos, meu. Daqui 20. GPT 18. Entenderam? Você tem dúvida que vai ser com IA? Eu não tenho. Então o que vai fazer diferença nela? Pensamento crítico. Quer dizer que o professor Richard, que eu botei lá no começo do vídeo, quando ele falou que ele estava com medo, que o GPT-6 já podia ser melhor do que ele e tudo mais, quer dizer que lá no GPT-18 não vai ter pensamento crítico? Sacaram? Desafiador, né? Marcelo, resolve para nós aí. O ser humano está obsoleto. Brincadeira. Ou o trabalho como a gente faz hoje, que o Anderson falou tão bem, está obsoleto. Porque ele não é propositivo, muitas vezes, ele é um emprego. E muita gente que vai trabalhar copiando e colando, apertando parafuso, até hoje. Igual o Chaplin criticou há 100 anos atrás. Ou pior, né? Vou trabalhar com a minha mente, mas eu chego no trabalho para trabalhar com a mente, o que eu faço? Pego planilha, transformo em PPT. Pego planilha, transformo em PPT. Não é verdade? Advogado. Tenho lá o meu templateão de como eu escrevo meus contratos. Aí o que eu faço? Contrato um estagiário, ele vai lá e muda os nomes. Só o trabalho propositivo do futuro, que está lá em Gênesis 2, quando Adão foi convidado para dar nome aos animais, quando ele passou a dar nome, os animais passaram meio que a existir, entre aspas, porque não tinha nome antes.
né? Então eles passaram a ter um significado. Isso é o reflexo de Adão ser a imagem de Cristo, de Deus, porque Deus criou falando. Entenderam? E aí Adão deu significado aos animais porque ele falou igual Deus falou. Entenderam? Então muito trabalho hoje não é propositivo. Entenderam? E eu acho que eles merecem ficar obsoletos com IA. O desafio é esse equilíbrio, né? O quanto que eu vou deixar a IA fazer, como é que eu vou capacitar aquela geração ali, entendeu? A garantir que eles mantenham um pensamento crítico. E se a IA fizer errado, como é que corrige? É o humano ter que entrar ali. Ou você vai botar em 10 IA diferentes para ver se alguma resolve. Se você virar um incompetente porque só deixou tudo na mão da IA, entendeu? Esse é o desafio. Sacaram? Olha lá. Ele está criando agora o plano de pesquisa da minha crítica que eu fiz ali ao prompt dele. E ele vai dar continuidade nesse trabalho. Legal? E aí nós vamos criar uma empresa cibersegurança hiperhumanizada. E eu vou falar para vocês, por isso a IA é o maior equalizador da história. Eu não preciso saber mais nada de nada, mas eu posso fazer de tudo. E aí é que está a sacada, pessoal. É isso que eu acho maravilhoso. A gente pode hoje fazer de tudo. E eu posso, antes de escolher o que eu vou ser, ou o que eu vou fazer na vida, eu posso testar. Vários caminhos. Pô, eu vou ler isso aqui. Sintaxe de programação. É uma coisa que eu quero aprender? Vou ter que aprender isso aqui for, while. Aí eu vou perguntar aqui, ó. E quais diferenças entre... Não, vou fazer a pergunta mais nilba ainda. Tem diferentes linguagens de programação? Sim, porque existem linguagens diferentes. Imagine que você precisa conversar com uma criança, usa uma linguagem simples, escrever um documento legal, usa uma linguagem formal, fazer poesia, usa linguagem artística. Com programação é a mesma coisa. Principais linguagens e suas personalidades. Python. Coda em Python, amigo? Porra. Tem que dar um upgrade aí, meu. Olha lá. Amigável e legível. Olha como é que faz. Nome igual João. If idade menor igual que 18, print pode dirigir. Não é simples? If é ser em inglês. Print é imprimir. Boa para iniciantes, ciência de dados e inteligência artificial. Opa! Já é que ele vai aprender ali, ó. Entendeu? Já é que vocês vão ter que aprender aí também. Entendeu? Que é boa para inteligência artificial, vou aprender essa. JavaScript, versátil e presente em toda a web. Função, saudar, home. Alerta, olá, nome. Boa para sites, aplicativo web, apps móveis. Opa, quero aprender a fazer um aplicativo, faço isso aqui. Tá? Entenderam, pessoal? A IA é o equalizador. E a nova geração, antes de escolher uma profissão, pode simplesmente experimentar com o IA qual é o futuro que eles querem. Não é legal isso? Eu acho incrível. Eu acho revolucionário. Eu acho uma mega oportunidade para a gente mudar a história do planeta. Olha que interessante. Uma farmacêutica aqui no Brasil, quando você está descobrindo uma nova molécula para um remédio, você tem uma fase, que é a fase inicial de pesquisa, que você faz aquela pesquisa de laboratório, com aqueles tubinhos de ensaio e tudo mais. Tá? Eles chamam isso de laboratório molhado. Beleza? Normalmente, eles demoravam 3 anos nesse laboratório e gastavam 3 milhões de dólares para encontrar uma molécula.
porque ia fazendo vários experimentos, aí vai jogando o que dava errado fora e tal. 3 milhões de dólares. Beleza? Notaram? Hoje eles usam uma ferramenta do Google chamada AlphaFold. Olha aqui, AlphaFold. AlphaFold, peraí, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. AlphaFold, Google DeepMind. DeepMind, vocês já estão vendo que é um negócio assim meio, né, deve ser inteligência artificial, porque é uma mente profunda. Então deixa eu botar uma imagem aqui. Olha lá, isso aqui é o AlphaFold. Isso aqui são estruturas de DNA e proteína. Legal? O que faz essa ferramenta do Google? O pesquisador do Google que criou essa solução ganhou o Prêmio Nobel de Química no ano passado. Ela ajuda os pesquisadores a identificarem novas moléculas através da estrutura das proteínas de cura, de doença. Tá bom? Como que ela faz isso? É uma IA que entende das proteínas e dos genes e ela faz simulações. Então ela vai dobrando essas cadeias de DNA aqui, ó, porque é isso que está acontecendo aqui nessa imagem, ó. Tá dobrando, tá vendo? Tá dobrando, uma está conectando na outra. Quando dá certo a conexão, pode gerar uma molécula, que pode ser uma doença ou pode ser a solução de uma doença. Então essa IA faz milhões de simulações. Com base em qual contexto científico, pessoal? Todo da humanidade. Tudo que já foi pesquisado no planeta está aqui dentro. Sobre ciência. Impressionante, né? Doideira? Essa farmacêutica aqui do Brasil que eu conheço, que já foi meu cliente, saíram de 3 milhões que eu falei para 5 mil dólares cada nova molécula descoberta. Uma nova molécula, um novo medicamento. 3 milhões para 5 mil dólares. Interessante? Incrível, não é? Só IA para fazer isso. Isso não vai fazer bem para a humanidade? Se a gente tiver mais medicamento para resolver mais doenças? Certo? Aí, olha que interessante. Eles usam a versão 2 do AlphaFold. Mas o Google já tem a versão 3. Por que eles não usam a versão 3? Porque o Google colocou um royalty. Tudo que a solução deles descobrir, 30% do resultado é do Google. Igual a loja de aplicativo. Você coloca um aplicativo lá, se você cobrar dos seus clientes, 30% vai para Google, né? Apple. Tá? Aí o que aconteceu? Quantas farmacêuticas compraram a versão 3? Quantas? Nenhuma. O que o Google fez? Não. O que você faria se você fosse dono da maior tecnologia construtora de medicamentos do mundo? Monta uma farmacêutica. O Google hoje é um dos maiores contratantes de PhDs em biologia e genética do mundo. Porque ele está se tornando uma farmacêutica. E sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida que em 10 anos, 20 talvez, depende da capacidade produtiva deles, vão se tornar a maior do mundo. Por quê? Por causa da IA. Oi? Em vez de 30 vai ter 100% do mercado, exatamente. Todos os melhores medicamentos vão sair de lá. É impressionante. Então a IA abre portas para a gente. O Google nunca teria pensado em ser uma farmacêutica se não fosse a IA. Mas porque agora tem, eles podem ser. Por isso que eu estou falando, não é o maior equalizador da história? Agora o Google, que nunca passou na nossa cabeça ser uma farmacêutica, pode se tornar a maior do mundo. Por causa da IA. Só que se eu abrir o ChatGPT aqui, fizer uma pesquisa profunda sobre moléculas para o câncer tal, o que ele vai fazer? Vai fazer uma pesquisa de 50 páginas, em 500 fontes diferentes, todas fontes legítimas de artigo científico,
e vai equalizar todos nós aqui. Não é louco isso, pessoal? Não é louco? É a coisa mais incrível que já aconteceu. Certo? Legal? Pessoal, temos 10 minutos. Aproveitem. Perguntas. Edu, manda. Se a IA está ligada, então, a buscar informações em várias fontes, Isso. existe algum risco de hackers começar a jogar na internet informações erradas para gerar resultado errado e governo mesmo, chinês ou americano, começar a jogar informação errada? Cara, eu acho que isso já acontece desde a chegada do ChatGPT, a galera começou a fazer isso. Mas o que acontece, cara? A própria IA vai se protegendo, entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, quando a gente vai montar uma IA, a gente pega todo o conhecimento que a gente consegue, tá? Assim, a quantidade de conhecimento que tem aqui é absurdo, pessoal. É literalmente tudo que já foi disponibilizado na internet. É o que está dentro do ChatGPT, do Claude e tudo mais, beleza? Aí, o que eles fazem? Tá? Primeira coisa, a gente prioriza as fontes. Normalmente, o primeiro nível de priorização da fonte são artigos científicos. Por quê? O artigo científico ele tem que ser revisado pelos seus pares. É o peer-reviewed, que chama. Tá? E ele só pode ser publicado em um journal, né, um diário de publicações científicas, se tivesse esses pares revisando. E aí, o que isso quer dizer? Eu que sou da área de IA, se eu quiser escrever um artigo científico, eu tenho que pesquisadores de IA, PhDs no mundo inteiro, tem que analisar o meu documento e falar assim, cara, isso é bom para ser produzido, publicado. Aí vai para um journal. O journal aprova. A editora aprova e publica. Então, por que é o primeiro nível de treinamento da IA? Porque você tem essas camadas de proteção. Então, não vai ter como colocar sujeira nesse ambiente. Entendeu? E isso já filtra um monte do problema que a IA poderia ter. Tá? Só que tem outra coisa. Quando eu peço aqui para a IA fazer uma pesquisa, ela vai na internet pegar esse dado. Esse dado não está dentro dela. Estar dentro da IA, para ela saber escrever, é a fase que a gente chama de treinamento, é o começo da IA. E aí eu uso essa escala do que é mais importante para fazer a IA ser melhor. Entendeu? Então, você colocar hoje ao vivo só para ter, não é um problema, porque não vai afetar o treinamento da IA. Entendeu? Só que eu acho, né? Quando a gente vem aqui, faz uma conversa com o GPT, e eu dou um joinha, eu dei um feedback para o GPT que aquilo ali foi uma conversa boa. Eu acho que os concorrentes ficam indo na plataforma um do outro e dando o joinha ao contrário. Porque eu faria isso. Tipo, se a resposta veio boa, né, eu não faria, né, como cristão, mas olhando, né, no mundo secular, assim, né, maquiavélico, uma forma de você estragar a IA do seu concorrente é você fazer isso. Você vem aqui, pô, foi uma conversa boa e bota que foi ruim, eu estou desbalanceando a IA. Entendeu? Eu não duvido que o mercado faria isso. Tá? Duas perguntas. A primeira, você acha que a gente vai ter um selo que identifique produções livres de IA, vídeos livres de IA, textos livres de IA? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, você investe na NVIDIA? NVIDIA? Cara, ainda não, por uma série de questões pessoais, mas está no meu radar. Já tive ações deles, tá? Mas não na época que foi boa. Uma das razões pela qual eu não invisto na NVIDIA. Coloquei no ano passado no evento do BAN, quando eu palestrei. NVIDIA significa inveja, em latim. Inveja. Essa é uma razão pessoal pela qual eu não invisto. Entendeu? Porque a lógica do BAM não é dinheiro por dinheiro. É negócio com propósito. Certo? Que tem impacto espiritual e tudo mais. Eu não consigo acreditar que a empresa cujo nome é inveja é uma empresa boa. Por mais que esteja ganhando dinheiro. Entendeu? Faz sentido? Agora, o selo do que é IA ou não, eu acho que vai voltar para o tema da ganância. Entendeu? Já podia ter lá no Instagram isso. Eles até pediram para os produtores de conteúdo colocar lá se foi criado com IA. Entendeu? Mas quem faz?
Quem vai desligar a tomada do jornal que recebe $1 bilhão por ano de propaganda porque os jornalistas começaram a escrever com IA? Não vai. Entendeu? Harold, só uma perguntinha. Na verdade, uma afirmação no início e uma pergunta depois da afirmação. Eu trabalho com 3 IAs aí, né, mais firmemente, que é a Copilot, o ChatGPT e a Manus. A Manus, ela surgiu tem 4, 5 meses aí, num grupo de Project Control que a gente trabalha no mundo inteiro, né? São pessoas que trabalham com IA, e a Manus veio porque ela entrega documentos, né? Em Canvas, muitas situações, o Word, enfim. E o que foi indicado para nós, para usar a Manus, porque ela vai aprendendo, né? Então, assim, na parte de consultoria, eu só trabalho com a Manus, desenvolvendo, né, as atividades, e ela vem me ajudando a cada vez mais, né, entregar os documentos mais rápido, e até mesmo quando eu esqueço alguma coisa, ela pergunta se eu quero inserir. Em relação, e existem várias pessoas que perguntam e colocam coisas pessoais, né? Tem um estudo falando que isso é ruim, né? Que a inteligência artificial ela tem pegado informações pessoais e jogando na rede, isso não sendo bom. Eu imaginei que você, né, fosse colocar, se você tem alguma informação sobre isso que pode passar para a gente aí e trazer alguma informação mais clara. Cara, olha só. Toda IA, tá? Toda IA, não sei, mano, estou olhando aqui, ó. Controle de dados. Tarefas compartilhadas, arquivo compartilhado, vamos ver. Configurações, conta, uso, crédito, tarefas agendadas, mail, controle de dados. Gerenciar. Não tem. Ó. Envie-me e-mail, gerenciar cookies, personalização. Olha lá. Então, pode ser que seja real. Olha aqui, ó. No GPT, quando eu venho aqui, ó, Harold, configurações, tá? Onde é que tava isso? Deixa eu achar, peraí. Controlar dados, tá vendo aqui, ó? Melhore o modelo para todo mundo. Olha como o título já é ali para te dar uma enganada, né? Você fala assim, que legal, vou ajudar o mundo inteiro que usa o ChatGPT. Não, o que você está fazendo? Tudo que você conversar com ele, o meu está desativado. Ele vai pegar e é dele. Coloquei uma planilha financeira aqui, é dele. Ele vai usar. Coloquei um documento importante de um cliente, é dele, ele vai usar. Tá? Pelo que eu vi aqui, humanos não tem como desligar essa função. Por isso, não usar documentos pessoais no humanos. Entendeu? Todos os americanos, eu garanto para vocês que tem esse controle. Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT com OpenAI. Então, toda vez que você for criar uma conta, ou se você olhar aí agora no seu, vem aqui na sua conta, configurações, e aí você procura aí controlar dados. E aí você desliga isso. Tá? Porque isso é uma forma de ele capturar a tua conversa e tudo que você conversou ali é dele. Tá? Ou seja, você escreveu uma música e a música bombou e ela rastrear de volta que teve uma conversa sua com essa letra, ela pode pedir royalty. Porque, segundo o termo de privacidade, é do GPT. A conversa é dele. Entendeu? Então desliguem. Quem mais? Pô, acabou. Queria sugerir, Harold, Manda. uma pergunta daquelas boas, assim, mas feita por quem tem menos de 20 anos de idade agora. Que não era para jovens o negócio, hein? Pois é. Não vem nenhuma pergunta dos jovens. Cadê aquela pergunta difícil? Aqui, Miguel. Aqui, ó. Vai lá, Miguel. Representar a classe, hein? Que a galera ali tá devagar. Eu queria saber se toda resposta que o ChatGPT dá ela é única ou se ela pode ser igual em alguns casos. Ela sempre vai ser diferente.
Tá? Sempre vai ser diferente, pessoal. Não tem como o GPT dar duas respostas iguais. Tá? Por quê? Porque o modelo ele não é determinístico, que a gente chama. Ele não é 0 ou 1. Ele é probabilístico. Como é que funciona a IA? Vocês já alguma vez ouviram falar como é que funciona uma IA? A IA, o que o ChatGPT está fazendo aqui, todas essas conversas maravilhosas, essas pesquisas, ela está lendo o que eu coloquei aqui, ó. Eu até pedi aqui antes do evento, né? Você pode me dar uma masterclass sobre cosmovisão, hermenêutica e chave hermenêutica. Tá? Quando ela lê isso aqui, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando adivinhar a próxima melhor palavra. Olha que doideira. Então ela escreveu assim, ó, para executar a masterclass. O que vem depois de masterclass? Efetivamente, você poderia esclarecer algumas coisas. Fez sentido essa frase? Fez. Como é que o GPT construiu? Qual é a probabilidade de, depois do para, ter o tailor, que é ajustar, dado este contexto? Alta. Alta. Masterclass, alta. Eficientemente, alta. Entendeu? Então, essas palavras tinham alta probabilidade de estarem juntos numa frase. Por quê? Porque ele leu todos os textos da história da humanidade que estão disponíveis na internet e entendeu eles matematicamente. Não é mágica? É mágica, né? Olha só. Se eu mostrar aqui para você. Então, tudo que ele está fazendo, pessoal, é prever a próxima palavra. Olha que loucura. Né? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês rapidamente. Tem um tempinho ainda, Júnior, para eu poder responder a... Tá respondido? Tá? Deixa eu achar aqui, ó. GPT. Esse aqui é o melhor vídeo da história para você entender como que funciona o ChatGPT. Propaganda, né? Tá vindo propaganda na IA. Então, olha só, o que está acontecendo aqui, ó. Olha só. Gente, isso aqui é lindo de ver, não dá para entender nada. What determines Huh? what vector each word turns into in that first step? Espera aí. We label it Pause. WE, and like all the matrices we Right. see, Deixa eu ver se está no lugar certo que eu queria mostrar para vocês. Olha lá. Esse aqui é o vídeo. Olha só. attention blocks, and Ó, isso aqui a gente está olhando as entranhas de uma inteligência artificial, tá? As entranhas. Olha lá. Mandei a palavra rainha. Ela transformou isso numa matriz matemática que fez várias contas matemáticas que tem a ver com outras palavras. Não é loucura? É doido, né? Eu acho impressionante isso. all of the operations in both Aí olha aqui, these ó. blocks look like Ela vai mechanical entendendo aquelas palavras, multiplication passando por vários bloquinhos. E aí olha como é que funciona. Ó. come next. Ele dá um percentual, né? Recebi uma frase. Next, given a snippet of text, Percentual. Qual é a chance? seed text. Essa palavra. Repeatedly play this game. Recebi essa Next, essa palavra nova. Qual é a próxima? and then Aí ele repeating escolheu over and essa. over. Some of you in the E aí ele vai fazendo isso, tá vendo? Ó, probabilidade de cada uma. into the scene. This is what early demos of GPT-3 looked like. Para o texto fazer It had it sentido. autocomplete stories and essays based on an initial snippet. To make a tool like this into a chatbot, Inacreditável, não é? Vocês acabaram de ver a entranha do ChatGPT. Os órgãos funcionando. Doido, né? Por isso que precisa de tanta energia também. E de tanta placa de vídeo para poder fazer todas essas contas aí. Por isso que a NVIDIA está bombando. Porque agora você imagina, tá? Tudo isso aqui é conta matemática que está acontecendo. Vocês estão vendo aí na tela? Ó? Tudo conta matemática. Agora, vocês lembram o tamanhão daquele prompt que eu escrevi? Imagina o tamanho daquela conta. Só que eu sou uma pessoa, eles têm 800 milhões de usuários. Agora imagina todas essas contas acontecendo ao mesmo tempo. Entenderam? Então teve cidade nos Estados Unidos que a empresa de energia elétrica teve que escolher se ia abastecer o servidor da Microsoft, que é onde fica o ChatGPT, ou a cidade. Essa é a próxima crise energética. Tá? É essa crise que a galera está falando que a China
desbancou os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm crise energética, precisa importar energia. A China já resolveu esse problema, não é um problema para a China. Então ela consegue criar mais data centers de IA do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não têm base instalada de energia. Doideira, né? Ah, explica, aí vamos trocar o palestrante. Vem o Edu. Entendeu? Mas foram anos, né? Agora, olha o que está acontecendo nessas contas matemáticas, pessoal. Isso aqui, ó. Alguém lembra de aprender vetor na escola? Vetor, jovens, vetores, legal pra caramba, né? Não, horrível. O que o GPT faz? Cada palavra, que é aquela coluninha de número que eu falei para vocês, vira o quê? Um vetor. Então, o que está acontecendo é que, olha ali, o vetor que está mais perto do outro é a probabilidade daquela palavra estar perto daquela palavra. Não é uma maluquice, pessoal. Os caras criaram isso aqui, porque eu trabalho com isso aqui, eu não crio isso aqui, né? Os caras criaram isso aqui, não são bem certos, mano. Não pode ser normal para transformar uma palavra num vetor, né? E o negócio funcionar ainda, tipo. Não, mas muito doido, olha lá, ó. Ó, homem e mulher, tá vendo? Ó. Qual é a diferença da palavra homem com mulher? Aí tem a distância de uma para outra. Olha lá, rei e rainha, a distância é parecida, tá vendo? É isso, matemática pura. Não tem nada de texto dentro da IA. Tudo é matemática. Louco, né? Pergunta de leigo, mas de jovem também, né? Os jovens perguntaram, eu tô perguntando. Eu aparelhei que você está usando o ChatGPT Pro, o 5 Pro, que é bem bom, né? Que eu saiba. Bem bom. Mas, tipo assim, o que diferencia uma IA da outra, por exemplo? O ChatGPT 5 Pro, que é muito boa, por que ele não consegue fazer coisas que, por exemplo, a Manus ou a pessoa que, tipo, usa o 5 Pro não precisa de outra também? Por que ela não é suficiente, geralmente, se ela é tão boa? Por causa da energia e das placas de vídeo. Tá? O que essas empresas estão fazendo? Os modelos mais simples, digamos assim, eles rodam num servidor menor. Então eles têm menor capacidade de processamento. Entendeu? Então a resposta acaba ficando um pouco pior. Porque aquelas contas matemáticas ali ficam mais imprecisas. Entendeu? Então, tipo assim, o que é o GPT-5 Pro? É o nível mais top de IA que tem na OpenAI. Então, para rodar um GPT-5 Pro hoje, você precisa de mais ou menos umas 100 mil placas de vídeo. 100 mil placas de vídeo ligadas 24 horas fazendo essas contas matemáticas. Então, esse cálculo da melhor palavra fica mais preciso. Agora, o GPT-5 normal, ele deve estar rodando hoje em 50 mil placas. Como ele roda em menos placa, a conta dele fica um pouco piorzinha. Entendeu? E aí, a palavra que ele trouxe não é tão boa, aí o texto já não sai tão bem. Tá? Além, isso é uma parte. Tá? Uma parte. A outra parte, que é a grande diferença da Manus e do Grok, o Grok é a IA do Elon Musk. Hoje, a IA do Elon Musk é a melhor do mundo, ele criou em 2023. O ChatGPT vem de pesquisa científica desde 2015. Um cara, em 2 anos, ultrapassou o OpenAI em qualidade. Como que ele fez? Ele construiu o maior data center do mundo, 200 mil placas de vídeo, em 3 meses. Impossível. Tá? O cara manja. O que mais que ele fez? Ele falou recentemente, tá? Tiramos todo o lixo de produção do conhecimento humano. Não, a própria IA gerou o conteúdo que ela precisava para treinar ela. Ela pegou o humano, adaptou para o que era melhor para ela. Então a tendência que está se desenhando na IA é, quanto menos humano, melhor IA. Não é assustador? Mais uma para o Marcelo aí receber mais uma fila de... Estou te arrumando cliente, Marcelo. Consultoria. Então, o que eles fizeram também, que a Manus também fez? Tá? Vou mostrar um vídeo aqui que vai exemplificar para vocês. Olha lá. Olha que legal.
eles possuem algo chamado agentes de IA. O que são agentes de IA? São IAs, tipo GPT, que são hiper especializadas em um assunto. E aí o que você faz na sua construção? Você faz uma conversar com a outra. E normalmente elas têm gestores. Aí uma conversa com a outra e manda para o gestor, e conversa com a outra e manda para o gestor, e conversa com a outra. Tá? Olha o que aconteceu nesse vídeo aqui. Eu pedi para o Grok, que é a IA do Elon Musk, cria a imagem mais engraçada possível do flop, né, a falha que foi o lançamento do GPT-5. Beleza? Aí ele criou essas duas imagens aqui. Aí eu peguei... Não tem áudio, Júnior. Olha lá. Eu peguei e falei assim, nossa, não imaginei que você fosse tão ruim nisso. Olha o que ele fez. Acionou os agentes. Ele ficou nervoso. Provoquei. Provocar IA é bom, pessoal. Se você ameaçar ela, funciona super bem. Você fala assim, ó, minha vida depende disso. Que vergonha esse trabalho. Vou perder o meu emprego. Pior, tem uma pesquisa científica que prova que isso funciona. Por quê? Por quê? Vocês sabem por quê? A IA foi baseada no quê? No conhecimento humano. O que é muito comum na história humana? Histórias de superação. Não é verdade? De gente que, né? Ninguém dava nada, recebia uma crítica. E aí, né? A lógica da jornada do herói é isso. Né? O herói que estava no seu lugar comum, desistiu do seu propósito, de repente encontra um mentor e vira um grande herói. Jornada do herói, procurem esse tema aí. Jornada do herói, importante para marketing, vendas e tudo mais. Então, ela naturalmente pegou isso para ela. Que se eu for provocado, eu tenho que me superar. E ela melhora a qualidade do texto. Doideira, né? Doideira. Olha lá, analisando a solicitação. Deixa eu puxar para cá que eu não estou enxergando nada. A frase, nossa, não imaginei que você fosse tão ruim nisso, parece ser uma reação emocional. Parece que a decepção do usuário veio de imagens geradas sem confirmação. A solicitação não pede informações, mas é uma reclamação sobre o meu desempenho. Talvez o usuário queira que eu gere uma imagem melhor, mas implicitamente. Aí começam os agentes, ó. Considerando o uso de ferramentas. Está escrito ali embaixo, ó. Talvez seja útil buscar informações sobre o status do GPT-5 em 2025. Tá vendo? Ó? Buscar memes e posts engraçados. Para melhorar, vamos buscar GPT-5 Release and Reception na web. Vamos procurar imagens engraçadas. Por que ele está falando no plural? São vários agentes de IA. Pequenas IAs especializadas em diferentes tarefas. Entenderam? Olha lá. Explorando opções no X, Twitter. Vamos buscar no X posts recentes. Procurando por Is GPT-5 a flop 2025? Olha que interessante isso aqui, pessoal. A busca por GPT-5 flop filter não retornou resultados, o que é estranho. É ele pensando, tá vendo? Mas não é um só, são vários. Ele está só me mostrando a conclusão que os vários agentes chegaram. Entenderam? Refinando a busca de imagens. Vamos explorar páginas como Gary Marcus. Gary Marcus é um especialista de IA crítico de IA generativa. Tá? Aí olha lá, navegando na web, procurando. Olha lá, mais imagens. Poxa, peraí. Olha lá, o que ele me falou? Poxa, desculpa se eu gerei uma imagem que não foi tão engraçada quanto você esperava. Vou pesquisar um pouco mais de humor, tô vendo que tem muita crítica, tá aqui algumas imagens. Aí ele começou a fazer imagens sobre o GPT. E eu acabei usando essa aqui, que é um post real do Sam Altman. Tá? E ele explicou por que ele gerou cada uma dessas. Isso é uma lógica de agentes de IA. Cada um tem a sua tarefinha e é especializado na sua tarefinha. Por isso que o Manus é tão bom. Por isso que o Grok é o melhor do mercado. O Manus não é
a IA própria dele, pelo que eu ouvi falar, tá? Eles são várias IAs que eles criaram os agentes e misturaram tudo lá dentro. Ele não tem um data center, entenderam? Com um monte de placa de vídeo onde tem a IA deles, como o Elon Musk tem. Legal? Espera aí que tem mais, espera aí que tem mais. Tem mais? Segura aí. Bora. Porque assim, você disse que a gente que é jovem, a gente pode usar as IAs para descobrir o que que a gente vai exercer de profissão. Só que eu fiquei em dúvida, como é que a gente poderia usar a IA para meio que usar como um funil do que a gente tem interesse de fazer. Porque igual eu não tenho interesse, eu não sei ainda o que que eu quero fazer. Aí a gente usaria a IA só para pesquisar, usar a IA para pesquisar o que que a gente tem interesse, ou vai usar como outra forma, além de pesquisa? Quantos anos você tem? 15. Foi literalmente o que eu falei pra você fazer. Aí, ó, pronto. Aí você começa, meu. Entendeu? Hã? Pode ser também. Aí você me quebrou mesmo, amigo. Ó, olha só. Aí você me quebrou. Ou pagava um terapeuta, né? O aconselhamento escolar, né? Hã? Entendo completamente esse sentimento. Aos 15 anos é muito normal se sentir perdido. Vou fazer uma pesquisa abrangente para te dar informações úteis sobre como lidar com essa questão existencial. Tá? O que eu acho que você poderia fazer? Né? Obviamente, começar com a oração, né? O que o nosso amigo ali já ensinou. Mas depois, o que eu faria? Tá? Eu começaria a conversar com a IA sobre as coisas que eu gosto de fazer e quais tipos de trabalho com IA eu poderia fazer com essas coisas. Tipo assim, eu gosto de, sei lá, jogar bola. Que tipo de trabalho de IA eu poderia fazer com jogar bola? E aí começar a navegar nessa conversa com a IA e ela ir te ajudando a moldar essa estratégia. Daqui 15 anos, no Valorem 27, a gente vai descobrir qual foi o resultado com esse experimento. Vai lá, Júnior. Respondido, amigo? Então, eu farei isso. As coisas que eu gosto de fazer, coloco lá e começo a descobrir que tipo de carreira isso poderia ter, como que eu poderia trabalhar com IA com isso e assim por diante. No caso do André ali, eu espero que seja até dezembro a resposta, tá? 15 anos não, tá longe. Não, 15 anos a gente vai ver o resultado se a IA fez um bom trabalho com ele, entendeu? Tipo, se ele tá bem com 30, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta jurássica aqui. Porque mais ou menos eu tô me sentindo como aqueles personagens de ficção científica que o cara do futuro vem e visita o cara e começa a apresentar umas coisas. Tá. Eu recebo. Mas, se eu entendi bem, você está dizendo que toda etapa de revisão bibliográfica de qualquer pós-graduação, TCC, porque eu sou professor, e alguma coisa desse tipo, agora é simplesmente dispensável? Não sei se eu posso usar essa palavra. Pode. Eu não sei se você tem idade, tá, de ter assistido Exterminador do Futuro 1. Quando você começou aí, a palavra que veio foi Skynet. Sim. Quem assistiu sabe. Eu vou mostrar um vídeo aqui para finalizar, então, seguindo... Tá, só mais uma pergunta. Não, o café já tá quase... depois que acabar, você me dá o tempo aí, Júnior. Eu vou tocando aqui com a galera. Não esperava 4 horas, né? Mas 1h30 a gente se vira. Tá, eu queria fazer uma provocação para ti, mas eu vou ter que ser solidário ao colega professor ali. O professor sempre teve, desde que eu entrei para a área de tecnologia e ligado ao mercado educacional, sempre o professor teve o trauma de que vai ser substituído por um computador, tá? Mas eu tenho uma palavra extremamente consoladora para todos os professores. Não fomos substituídos por um computador. Eu vi o professor ser substituído por uma caixa de papel, uma caixa de camisa velha e folhas ali em escolas, tá? Tive esse desprazer de ver isso, porque durante a pandemia escolas que não estavam aparelhadas fizeram isso. Então, e aí, uso de gancho para a provocação que te faria, que é
A IA está ancorada no gerativismo de Chomsky, na linguística de Chomsky, que transformou aquela linguística social lá do Saussure em matemática, Sintagmas arbóreas e os vetores que tu como mostras ali, tá? Mas resumindo isso em termos leigos eu tenho um número finito de palavras, tá? Um falante médio de qualquer língua fala em torno de 18.000 palavras, tá? Médio. No geral se fala menos do que isso. E se fala tudo que se precisa falar. Mas a possibilidade é infinita e o que eu vou gerar, e os melhores autores, o que mais usou o vocabulário Shakespeare, ele gerou um número infinito de palavras. O que nós temos diferente de Shakespeare? Só uma diferença. Nós não queremos variar tantas palavras e criar poesia. Tá? Só o que faz o grande poeta é a combinação correta de palavras. Só o que faz o grande profissional é a combinação correta de palavras. Tá? Já está pensando ali, coceando os dedos para ir para o lado da poesia, mas a provocação vai um pouquinho mais longe. Essa vontade humana é que é o limitador. E aí eu vejo isso como um potencial para nós continuarmos existindo como humanos. E deixando o trabalho desumano com a IA ali para nos dar todo o suporte. Diante dessa provocação, o que tu nos diria em relação a essa questão que esse conflito existencial está muito em voga quando se quer mostrar o potencial da IA, assim como que se mostrar antigamente o potencial da máquina a vapor, por exemplo? Eu não sei se eu entendi tão bem a provocação. Mas assim, eu acho que existe um conflito existencial gigantesco. Por quê? Cada vez mais que eu faço essas coisas aqui, mais me assusta o potencial que tem. Tá? Eu estou trabalhando agora com o setor público no governo americano. Tá? E, cara, tudo que a gente está fazendo ali é a gente conversando com a IA e a IA sugerindo, criando, montando a cadeia de agente e tudo mais, entendeu? Então, de um lado eu fico assustado. Do outro é aquilo que eu falei, é o maior equalizador da história. Se você tem um negócio hoje, você pode ter 5. O que te impede? Abre um GPT, um Claude, outras coisas que eu vou mostrar amanhã, que vai ser bem legal. Amanhã eu vou ter 1h30 também. Ia ser mais legal com 1h30. Pede pro pessoal e vê se eles querem 1h30. Não, brincadeira. Tá? Então, assim, eu acho que existe o desafio, né, de a gente entender o nosso lugar no mundo hoje, porque a gente está criando um ente digital que é mais inteligente que a gente, mas isso me dá muito mais possibilidade do que fazer e do que ficar de folga também. Porque se eu quiser mandar 10 tarefas que eu tenho para fazer na semana numa IA e ela resolve em 1 hora e eu fico as outras 60 horas da semana de boa, não é ruim, né? Eu posso atender a galera aqui que ficou meio desconcertada, posso fazer o trabalho humano, posso deixar de ir no networking pós-moderno que o Anderson criticou ontem, fazer um relacionamento profundo, posso voltar à mesa mais tempo. Eu acho que isso seria bem legal, a gente usar a IA para nos dar mais tempo para ficar mais na mesa, menos no PC. Não é uma outra perspectiva interessante? Fez sentido? Ou não? Legal. Fechou? Ah, tem uma ali, ó. Os professores estão consultando a IA para conferir se o texto é gerado por inteligência artificial ou é humano. Conseguem fazer esse diferencial, né? O próprio site, o próprio inteligência artificial. É possível fazer isso? Mais ou menos, né? Porque no começo parecia que sim. Aí a galera começou a colocar texto que é humano, e ela também se perde. Tipo assim, colocaram música do Beatles, e ela fala 70% de chance de ser IA. Entendeu? Então a IA que tenta filtrar a IA não está tão boa ainda. Tá? Ela está meio que equilibrando. Aí tem vários outros fatores que afetam, tá, pessoal? Por exemplo, se tudo na internet começar a ser construído com IA, porque é muito fácil, não vai ficar tudo meio pastelão?
Vai ficar, né? Se a gente não for provocador, assim, tipo, ó, acabei de pedir aqui, ó, vamos fazer a poesia do Valor em 2025, ó, de volta à mesa. Conexões com propósitos, mão dadas ao sagrado, empreender como ofício culto, coração alinhado. Gente que ama a palavra, faz do trabalho um altar, vocação que vira serviço, vida pronta a semear. In English, Shakespearean. Em homenagem ao nosso amigo, né? Shakespearean. Olha lá. Ops, escrevi errado. Mas tudo bem, ele vai sacar. Olha que interessante, eu escrevi errado. Como é que ele vai saber que é? Se é tudo conta matemática, né? Ele vai saber. Já escrevi, já foi. Ó, Shakespeareano. Sacou. Como é que ele sacou? Se é tudo conta matemática. Não é estranho? É estranho. Por isso que eu falo que é uma entidade que você invoca. Entendeu? Ele ouviu. É, pode ser também. Enquanto ele faz, eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês. Que para mim é a cena mais importante da história do cinema. Tá? É a cena mais importante da história do cinema. Se você não viu esse filme ainda, você tem que ver. Tá? Tem legenda em português, tá? Tá saindo aí? This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. 1999, hein? 26 anos. This is the world that you know. Presta atenção nessa voz. Was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in the dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. AI. You mean artificial intelligence? A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky. At the time, they were dependent on solar power, and it was believed that they would be unable to survive without an energy source as abundant as the sun. Throughout human history, we have been dependent on machines to survive. Fate, it seems, is not without a sense of irony. The human body generates more bioelectricity than a 120-volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. There are fields, endless fields, where human beings are no longer born. We are green.
Pessoal, nós estamos no início do século XXI, unidos em celebração pela criação da inteligência artificial. E ela é dependente da energia solar porque todos os grandes players de data center têm projetos de sustentabilidade. Não é assustador? É. Calma. Porque aqui fala assim, ó. Você está vendo? A conclusão que ele chega aqui é que nós somos a energia da IA. Certo? Daí ele até bota uma pilhazinha aqui no final. Né? Pilha aqui, ó. Famosa pilha. Duracell. Como é que a IA nasceu? Conteúdo humano. Quem que é a energia da IA? Quem que é a matéria-prima da IA? Como é que funcionam os algoritmos das redes sociais? IA. Quem é a energia da IA? Os humanos. Será que nós já não estamos sendo cultivados? Valeu.